assim, ó. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos e cante. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Oh, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Oh, tirar meu fôlego com minha fé e te adorar. Oh, Jesus, tu és o pão, tu és o pão. Jesus, tu és o pão que me alimenta. O verbo vivo que desceu do céu. Oh, venha aquecer meu filho coração com teu amor. Diga pra abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, 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 oh, toca-me, toca-me, oh, diga abraça-me, 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 oh, abraça-me, cura-me, cura-me, oh, unge-me, 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 toca-me. Oh, eu quero ouvir a igreja cantando. Vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, mais uma vez. Oh, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado, oh, é meu lugar, lugar. Aleluia, aleluia. Oh, aplauda o Senhor nessa noite, exalta o nome dele. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tome sua Bíblia, irmãos. Recebamos o nosso pastor. Com alegria, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Bom é nós estarmos aqui. Eu creio que não há necessidade de dizer muita coisa. Há uma apoteose neste ambiente, algo do céu neste lugar. E não precisa dizer muito, porque todo mundo já tem sentido a presença do nosso Deus entre nós. Prova das suas palavras que disse que Ele estaria conosco todos os dias até
a consumação dos séculos. E nós louvamos a Deus por isso, que Jesus, o Filho de Deus, Ele está conosco para nos dar vitórias, para nos abençoar, para nos enriquecer com a sua graça, com a sua presença, para que possamos caminhar fortalecidos até a vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. As horas passam, já ouvimos bastante da parte de Deus. Eu creio que os corações estão alegres, felizes na presença de Deus, com esta graça que invade o interior das nossas almas. Eu já meditando na palavra de Deus, em tudo que o Senhor tem feito neste culto, já da minha parte, eu poderia agradecer a Deus e ir embora, porque o meu coração, ele está fervendo com as coisas do céu, com coisas boas que aqui ouvimos. Muito bem, eu gostaria de ler com os irmãos, com a igreja, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículos 17 em diante. Vamos ler alguns versículos deste Evangelho, desta palavra, e meditaremos um pouco neste texto sagrado. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e os versículos 17 em diante, onde fala da última Páscoa e a última Santa Ceia que Jesus participou na terra com os seus discípulos. Diz-nos o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Até aqui, este texto sagrado que lemos em Mateus para uma breve meditação. Analisando a ceia do Senhor, vendo aqui os preparativos, a mesa, eu pude reportar a minha mente aos dias do ministério de Jesus. Sua vida, seu ministério, tão curto aqui neste mundo. E durante os 3 anos, um pouquinho mais, Jesus pregou, ensinou, teve momentos de confraternização com os seus discípulos, mas teve alguns momentos de tristeza e de angústia, de aflição, quando a gente vê ele anunciando a sua paixão e morte. Eu analisando a sua passagem pelo Getsêmani, quando Jesus convida alguns dos seus discípulos para ir com ele para a oração lá no jardim do Getsêmani. E ali, alguns momentos, Jesus, ele deixou os discípulos em um determinado lugar e se distanciou sozinho para um período de oração. Ele volta primeira vez, segunda vez,
E diz a Bíblia que Jesus os acha dormindo. Com certeza, eles estavam também tristes, porque Jesus estava passando a eles a informação do seu sofrimento. E isso já estava na mente dos discípulos, a dor, a tristeza, o sofrimento, toda a situação que Jesus passaria até efetuar o projeto, concluir o projeto, efetuar a obra do Calvário para dar-nos a eterna salvação. E Jesus passa um período ali, e a partir da terceira vez que Jesus retorna aos seus discípulos, ele convidou para que eles saíssem do jardim, e ali também estava chegando um dos seus, Judas, estava junto em toda aquela situação, já entregando o mestre, vendendo o seu mestre, e Jesus sabia que o seu momento era chegado. Só que até então eles não conseguiram lançar mão no mestre, no Filho de Deus, porque ainda não era chegado o momento, não era chegado a hora, mas estava próximo dele ser entregue aos pecadores para ser julgado, ser açoitado, entregue para ser crucificado. Eu vendo toda esta cena, eu parece que vejo Jesus envolvido em todo este processo, e aquela tristeza imensa que invadia o seu coração, a sua alma. Ele disse aos discípulos que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele informa isso aos discípulos, e nós vemos que no jardim a sua angústia, a sua tristeza, ela foi tão forte que na agonia, Jesus ali orando, a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Meus queridos irmãos, mas aquele momento a Bíblia diz que desce no jardim um anjo e confortava Jesus em meio àquele sofrimento. No texto que nós lemos aqui, nós encontramos Jesus com desejo de participar da última Páscoa com os seus discípulos, e ele pede para que eles fossem à cidade. Lá encontraria um homem levando um cântaro, e Jesus disse para que eles seguissem aquele homem até a entrada da sua casa, e lá eles deveriam dizer as palavras que Jesus disse a eles para informar aquele homem, dizendo que o tempo do seu mestre estava próximo neste mundo, na sua casa, no meio deles, e ele queria um lugar para preparar a Páscoa, para comer a Páscoa com os seus discípulos ali. Imediatamente, bondosamente, este homem cede um ambiente especial para eles prepararem a Páscoa, comer a Páscoa, e ali também foi distribuída a última Santa Ceia que Jesus participa com eles aqui neste mundo. E diz a Bíblia que ao chegar à tarde, ele sentado à mesa, Jesus começou a trazer a informação, revelando talvez a sua tristeza por ter ali um homem que ele chamava de amigo, Judas, que já tinha vendido, já tinha entregado, já estava na trama com os principais sacerdotes, entregando o mestre. Meus queridos irmãos, e quando Jesus informa isso,
eles começaram a entristecer-se e perguntar: porventura sou eu, Rabi? Jesus disse que aquele que lançaria a mão no prato com ele, esse era o traidor. Mas, meus queridos irmãos, Jesus, depois de tudo isso, ele pega o pão em suas mãos, ele parte o pão, também o cálice, ele entrega o pão aos discípulos para comer, o cálice, e disse: bebei dele todos. Este momento tão marcado nessa história é o último que eu participo de novo, que eu participo convosco aqui, até o dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que em seguida, resumindo o assunto, Jesus é entregue aos pecadores. Eles lançam mão de Jesus para acusar e para crucificar. Jesus teve um ministério tão curto, um ministério próspero, abençoado, um ministério glorioso, e logo ele sai deste mundo, porque ele morre crucificado. Ele é entregue, ele toma a sua pesada cruz e sai de diante do tribunal de Pilatos, na antiga Jerusalém, atravessando as vias, as ruas estreitas da cidade velha, em direção ao Gólgota, em direção ao Caveira, para ali ser crucificado. Ali Jesus morre entre dois malfeitores, ali Jesus expira, entrega o seu espírito ao Pai e diz: Pai, está consumado. Esse projeto que estava na concepção de Deus, no coração de Deus, na mente de Deus, desde a fundação do mundo. O Joabe já falou aqui da forma que Deus trabalha para trazer aquela ovelha que está desgarrada, porque Jesus, ele morreu por todos, ele morreu por tua vida, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele pagou o preço no Calvário, para dar-nos a eterna salvação e redenção através do seu sangue. Pedro, ele informa em suas palavras, na sua epístola, dizendo que não fomos comprados com coisas corruptíveis, da nossa vã maneira de viver, mas não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, o preço foi muito alto. Aqui está também a grande demonstração do amor de Deus, onde João enfatiza dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um amor imenso, é um amor que em nossas pobres palavras não dá para descrever. A grandiosidade deste amor, a essência deste amor, de dar o único, de dar o seu Filho, para vir a este mundo, para ser crucificado, imolado como cordeiro, conforme disse Isaías, para o resgate da minha vida, da minha alma, para o resgate das nossas almas. Hoje nós estamos aqui, assentados nestas cadeiras, libertos e transformados, glorificando o nome glorioso de Jesus, livres por este sacrifício, livres pelo seu sangue, conforme disse Pedro, fomos resgatados
da vã maneira de viver. Hoje, o cristão pode dar glória a Deus, temos comunhão com Ele, temos comunhão com o céu está aberto, Jesus abriu e hoje temos acesso ao Pai, temos comunhão com Deus, e aqui nós podemos conversar com Ele, conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo, falar com Deus, porque tudo está livre para a minha alma e para a tua alma. Por isso, irmãos, nós podemos em todo tempo glorificar o nome do Senhor, por esta grandiosidade que Deus nos deu através do seu Filho. Jesus participa da última Páscoa e da última ceia. Em seguida, esse processo se desencadeia. Foi entregue, foi morto, concluiu-se no Calvário a obra da expiação, o projeto divino, que você faz parte dele, que nós fazemos parte dele, e eu creio, segundo as palavras de Deus, que tudo está guardado para a igreja de Cristo ali, para o seu povo, para o grande e glorioso dia do arrebatamento. Que Deus possa abençoar cada vida, meus irmãos, tendo sempre confiança no processo de Cristo no Calvário, que fomos salvos, que fomos redimidos, que fomos transformados, que nascemos de novo da água e do Espírito, que somos filhos de Deus e que podemos ter plena confiança de que o Senhor está ao nosso lado, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas. Ele, como forte, está à nossa frente a nos levar ao dia glorioso da eternidade. Tão somente ficamos firmes, servindo ao Senhor com alegria, buscando a sua face todo o tempo da nossa caminhada aqui nesta vida, servindo a Deus com alegria, buscando a Ele, tendo confiança de que Ele é poderoso para nos abençoar em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempos escuros, em dias de trevas, em dias difíceis, porque Ele nos comprou. Fomos resgatados por Ele, pelo Calvário sangrento, pela cruz de Cristo. Vamos ficar de pé neste momento, nós vamos orar a Deus. Eu pretendo encerrar este pensamento bíblico e orar pela igreja antes do procedimento da ceia, antes de ministrarmos a ceia do Senhor. Nós vamos orar pelos irmãos, vamos orar pela igreja. Nós temos um casal para a comunhão, irmão Rosinei e irmã Valquíria. Onde estão os irmãos que pediram a comunhão da igreja? Cheguem até aqui à frente, por gentileza, e nós queremos orar por vocês e orar pelos demais irmãos e irmãs que desejam receber a oração da fé. Glória a Deus. Talvez esta semana foi uma semana de guerra, de luta, de tribulação da vida, e você pode receber a oração neste momento e participar da ceia do Senhor com a consciência tranquila, lavada pelo sangue de Jesus. Os irmãos desejam aprovar a comunhão para este casal que pede? Amém. Mais alguém deseja oração? Pode vir à frente que nós vamos orar por você. Esta semana foi uma semana de consagração, de oração, intercessão em favor da família. E hoje nós estaremos aqui concluindo, também abençoando todas as famílias da igreja. Se você deseja, pode vir. Se for só esses irmãos aqui, nós vamos orar também. Você levanta a sua mão aí para o Senhor e vamos apresentar a tua vida como família, protegida por Deus, pelas mãos do Senhor. Nosso Deus e Pai que está no céu, oramos neste momento, Senhor, por estas vidas que está à frente do altar, recebendo a comunhão, ou sendo liberados para a comunhão neste momento. Eterno Deus, estende as tuas mãos, abençoando estas vidas,
protegendo e livrando de todo mal e fortalecendo na tua presença, meu Deus, também a tua igreja, as famílias desta igreja, desta cidade, Senhor. Seja a tua bênção sobre a vida deles, a porção da tua graça, a tua força, o livramento dos céus. Deus eterno, a nossa oração, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.